Então nós vamos falar sobre a preocupação, trocando pela fé. Amém? Lucas 12, 22. Diz assim a palavra: e disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não estejais ansiosos ou preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso ou preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Portanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansioso ou preocupado pelas outras? Considerai os lírios como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não procureis, pois, o que haveis de comer. Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas estas coisas o povo do mundo procura, mas vosso Pai sabe, diga sabe, sabe que precisais dela, diga sabe o que eu preciso. 31. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se buscarmos o reino. Então, eu fui ver um pouco dentro da minha área. A ansiedade é uma arma destrutiva, prejudicial para a nossa saúde, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso físico. E o Deus que nos criou, Ele disse para que não andemos ansiosos. Ele já deu a receita. Ele já deu como nós podemos viver uma vida abundante, de modo que as coisas que nós precisamos nos sigam e nos alcancem. Agora, se nós ficarmos ansiosos, nós não estamos, irmãos, irmãs, nós não estamos debaixo deste ensinamento do Senhor, deste princípio. A gente ora, fala a palavra, mas nós continuamos de novo ansiosos, preocupados. Quer dizer, eu estou antecipando uma situação e isso gera ansiedade. Se eu vivo no presente, no aqui e no agora, e eu estou ligado em Deus, ligado na sua palavra, ligado na sua promessa, eu estou ligado na minha origem, na minha verdade, na verdade que eu sou, criado à imagem e semelhança de Deus, ligado ao Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus que está no meu espírito, e eu ligado nesse Deus, Ele disse que se eu busco as coisas espirituais, o reino de Deus, as outras coisas virão por acrescentadas. Então eu não preciso ficar antecipando o dia de amanhã, trazendo no hoje. E eu não preciso ficar em função do passado, de ontem, trazendo no meu hoje. O que nos deixa ansioso é
a antecipação do amanhã e a preocupação ou não deixar aquilo que foi ontem. Se eu vivo o presente ligado em Deus, no reino de Deus, eu não fico ansioso. Então, eu fui ver um pouco ali para esclarecer um pouco a respeito da ansiedade. Então, vou lhe dar uma definição para ver o prejuízo que nós trazemos para a nossa vida. Então, ânsia, nervosismo, é uma característica biológica. Percebe já? É uma característica biológica, não é uma característica espiritual. É uma característica biológica, física, como humano, que antecede a momentos de perigo real ou imaginário. Então, o real antecede, que se amanhã eu tenho que pagar dívida, já fico ansioso, preocupado. E o que me traz de benefício, antecipando o amanhã, ou que eu tenho que pagar, ou que eu tenho que fazer, perco o sono, uma série de coisas, trazendo o amanhã, ou me prendendo no passado, de algo ruim que aconteceu, ou que eu cometi, ou que durante a minha infância aconteceu. Precisamos soltar esse passado e precisamos viver o presente ligado a Deus. Então, antecede a momentos de perigo real. Esse perigo real a gente vê como um perigo, porque nós não podemos resolver. Mas se espiritualmente estou ligado com Deus, veja gente, é uma coisa muito séria. Se espiritualmente estou ligado com Deus, eu deixo na mão de Deus, Ele vai agir por mim. Amém. Ele vai atuar, Ele vai me dar escape, Ele vai me dar livramento. Mas eu não posso ficar no meu biológico. Amém. Eu não posso ficar na minha mente. Eu não posso ficar nas minhas emoções. Deus nos chama para vivermos conforme a nossa essência. Amém. A nossa essência é espiritual. Só que nós não percebemos que estamos sempre vivendo emocionalmente. Nós estamos sempre vivendo biologicamente. E não vivemos o quê? A vida espiritual que nós somos. Por isso ficamos atormentados, ansiosos, agitados, preocupados. Então, imaginário, que se eu fico imaginando até que alguma coisa ruim vai acontecer. Porque as coisas que aconteceram lá no passado, eu fico imaginando coisas ruins, que são imaginações ruins em função de coisas que aconteceram lá no passado, na minha infância. Então, eu estou o quê? Conectada a um tempo que eu vivi, que é uma coisa ruim, e eu estou trazendo isso sem perceber para o meu presente. Estou ligado com Deus? Não. Só que a gente não se questiona. Por isso ficamos automáticos na mão do diabo, e ele tira vantagem disso. Rouba a nossa bênção, e nós não vivemos uma vida de bênção, de alegria, de saúde. Rouba a nossa saúde, rouba a nossa paz, porque ficamos aflitos. Então, ficamos ali nessa situação do passado. Alguma coisa me assustou, alguma coisa eu tive medo, alguma injustiça que eu passei, algum abandono que eu passei, alguma privação que eu passei, alguma carência que eu passei, algum trauma que eu passei. Irmãos, Deus quer te curar disso hoje. Amém. Deus quer curar disso, porque senão você vai continuar ansioso. Gera ansiedade o amanhã e gera ansiedade o passado. Então, nós não estamos conectados com o reino de Deus. Irmãos, nós temos que sair dessa mentira, dessa arapuca de Satanás. É uma arapuca que ele nos coloca para ele, já foi ele mesmo que nos marcou com essas coisas ruins, para depois controlar a nossa vida inteira. Então nós precisamos resolver essas coisas que aconteceram na nossa infância. Por mais que você pense no que aconteceu, você não vai solucionar, não vai revertir aquele quadro, mas você pode reverter o quadro da sua vida emocional, espiritual hoje, vivendo em paz e alegria, decretando a palavra de Deus. Amém. Decretando a verdade de Deus para a tua vida.
Agora, se você fica conectado com as coisas que aconteceram, mas às vezes você não percebe, mas você fica com medo, você fica assustado, você fica preocupado, e de repente você não percebe que você está dando um volume maior do que na verdade essas coisas foram. E Satanás vai usando isso para controlar a nossa vida e roubar a nossa saúde, as nossas bênçãos, o nosso poder e a nossa autoridade. Porque a ocupação da nossa mente, diga, a ocupação da minha mente, nas feridas, nas dores, nos traumas, nas privações, nas carências, nos medos, na mágoa, na injustiça, me deixa hoje fraco. Sem autoridade. Me deixa fraco, débil. E quem é fraco vai orar com autoridade? Você precisa ser curado. Precisa ser curado. Nós cometemos ações intempestivas, impulsivas, por causa dessas coisas passadas que controlam hoje o nosso temperamento, a nossa personalidade. E passamos cometendo coisas estúpidas, não de reino de Deus. E Satanás, por causa da nossa estupidez, rouba a nossa bênção. Irmão, quando você fica num medo terrível, Satanás vem com esse espírito de medo e rouba a tua alegria, rouba a tua paz, e vem com outros demônios de medo. Você fica acuado, você fica intimidado, você fica melindrado e não avança, não prossegue. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: quanto a mim, não pretendo que eu tenha alcançado todo, não digo que eu tenho alcançado todo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Amém. Eu não posso prosseguir se há alguma raiva, um ódio, uma carência, uma mágoa, uma tristeza, uma injustiça na minha vida. Isso me enfraquece minha alma, enfraquece meu espírito, porque eu estou amarrado nas armas do diabo. Hoje Deus quer te libertar. Enquanto eu estou falando, Deus vai trazer na tua mente lembranças daquilo que você tem que soltar. Amém. Soltar, deixando para trás. Para prosseguir é preciso soltar, porque isto amarra, prende e nos leva a cometer torpezas que nos envergonham depois. Eu já cometi muitas estupidezes no passado, mas à medida que eu fui trabalhando, eu fui mudando, porque eu decidi mudar. Se você não decide mudar, se você não acha vantagem em viver uma vida divina, você nunca vai mudar. Você é que decide escolher, pensar e agir de uma maneira bondosa. Isso te dá autoridade, te dá segurança. Não é porque você nega as coisas que estão lá que ela não existe. Ela existe, está viva e operante. Então você tem que entrar em contato, ver tudo aquilo e jogar tudo na presença de Deus para nunca mais pegar de volta. Não é para você ficar remoendo o teu passado, é pegar aquilo, Senhor, me lembrei agora através da pregação disso que aconteceu comigo. Esses episódios negativos, ruins, tristes, abandono, injustiça, medo, abusos, tantas coisas nesse mundo, irmãos, que a gente vive, violências. Mas se eu não resolver me desligar daquilo, ele vai continuar operando na minha vida. Às vezes, a gente até terminou a minimiza, não foi tanto assim, mas ela está atuando na tua vida, ela está controlando a tua vida. Por que então nós nos levantamos com segurança, com autoridade, com poder? Nos levam a ser pessoas fracas, que a pessoa que tem muita injustiça, muita raiva guardada, no presente, se ele não resolver aquilo, ele consegue as coisas pela violência.
se impõe pela violência para adquirir alguma coisa, para poder se posicionar, age com violência. Irmãos, isso é a maior fraqueza, a maior insegurança, o maior sentimento de inferioridade. Deus não te fez para você ficar fraco, inferior, inseguro, para você se impor pela violência. E isso é arma do diabo. E quando você age com aquela raiva, você atua, você está deixando descoberta a tua vida, está deixando descoberto a tua família, se for pastor, se for o que for, se for pai de família, o que for, você está deixando o que? Descoberto, você perdeu a cobertura. E então o diabo começa a agir. Pai e mãe, se você em algum momento fica com tanta raiva, mas no outro segundo se arrependa, peça perdão, porque a partir do momento que você ficou com ódio, você dá lugar à autoridade do diabo na tua vida. Às vezes a mãe ou o pai fica tão furioso com o filho ou por alguma situação, e acaba ficar, Satanás entrou no controle. Você deixou sem cobertura a tua família, sem cobertura o teu filho, sem cobertura o teu trabalho, sem cobertura a tua empresa. O que você faz? Então é muito importante nós tomarmos consciência, irmãos. Recebam esse remédio com toda a noite. Aleluia. Recebam essa receita, porque se você continuar do mesmo jeito, como é que você vai avançar? Fica lá patinando, não tem bênção contínua. Pela misericórdia recebe uma coisa, mas depois o diabo vem e rouba tudo de novo. Nós fomos criados para vivermos numa bênção contínua. Mas por que a gente acaba perdendo tudo? Porque nós somos maduros. Então hoje, nesse mês que é de vitória, de bênção, de superabundância, você precisa descobrir como você está. Se descobrir diante de Deus, diante de você, e confessar, e poder se arrepender e soltar o passado para que haja progresso. De aumento, gente, a palavra do Senhor é clara. Ele diz que o cristão justificado vai de aumento em aumento. Mas é isso que acontece na tua vida? Não, irmão. É hora de nós aplicarmos isso. O cristão, ele vai brilhando, vai de aumento em aumento até que seja dia perfeito, seja aperfeiçoado, abençoado em todas as áreas. Você quer isso? Amém. Você quer viver isso? Então você vai ter que praticar. Nós estamos aqui ensinando o que? O evangelho do reino. Aqui não é religião. Você vai ter que quebrar todos os ensinamentos religiosos para poder experimentar uma nova vida. Mas é você que vai checar. Ilumina-me, Senhor, mostra-me, Senhor, se ainda tem alguma coisa. Eu lembro que há um tempo atrás, de repente eu levantei, estava dormindo, eu levantei, mas eu xinguei tanto a minha mãe. Ela não tinha morrido ainda, mas deve fazer uns 10, 12 anos, que eu achava que já não tinha mais nada. E aí eu falei, ou você pensa no seu quê, porque ela era muito controladora, muito violenta também. Então, nossa, eu desatei, meu Deus, o Senhor falou uns quanto. Aí eu falei, Deus, obrigada, porque o Senhor me mostrou que ainda preciso perdoar minha mãe. E naquela hora eu perdoei minha mãe, pedi perdão a Deus por estar, mas o Espírito Santo trouxe à tona, mostrou através do sonho. Então eu pude perdoar a minha mãe mais uma vez e poder então receber a graça. Mais uma área, irmãos, se esse copo aqui está cheio de sujeira, como é que a unção, como é que a graça, como é que a luz de Deus vai penetrar? Se ele está sujo, mas se ele está vazio, ele vai encher com a sua graça, com a sua autoridade, com o seu poder, com a sua glória. E vou lhe dizer uma coisa, o pastor falou muito de unção. A unção se consegue através da obediência. Amém. Crucificando como Cristo foi, onde ele que era perfeito aprendeu a ser obediente, foi na cruz sem falar nada. E nós, alguém pisou no carro, misericórdia, já grita, já berra, já sapateia, já faz, já quer pegar pelo colarinho. Você pensa que vai ter unção? A unção se consegue você matando o seu eu,
você quer falar alguma coisa, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Às vezes você já quer pegar aquele telefone para liberar uma sarta, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e eu perdoo, Senhor. Às vezes você quer ir lá fazer justiça com as tuas próprias mãos. Não, morto não sente nada. Fostes crucificado com Cristo, juntamente com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está morto não fica sapateando, não fica gritando, não fica fazendo justiça com as mãos, não fica. Não. A vida que agora vivo pela fé. Amém. Por Jesus Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim em sacrifício vivo. Aleluia. Para que eu vivesse uma vida de vitória e vivesse a vida dele. Amém, Deus. Irmãos, não é brincar de cristianismo. Eu não quero que você pense que aqui você vai continuar na religião de ontem. Ou você vai viver uma vida cristã, ou infelizmente você vai escolher. Aqui é para viver uma vida cristã. Somos pouco, mas nós queremos colunas purificadas, santificadas, poderosas, que vivem realmente uma vida ungida. Aleluia. Ele foi naquela cruz, recebeu o espinho, recebeu o laço. Ele não falou nada, ele aguentou. É assim que você tem que viver. A unção se conquista matando o nosso eu. A unção vem pela exprimir do nosso eu. Ele foi exprimido e saiu dele aquele azeite da oliveira pura. Aleluia. Nós temos que ter o azeite. O azeite não vem de fora, como diz o pastor. O azeite vem de dentro. Muitas vezes você me pergunta: por que você com essa idade tem essa pele? Eu falo, é a unção da oliveira. Aleluia. É de dentro para fora que Deus vai renovando. Aleluia. Porque se eu quero falar alguma coisa aí nesse sangue siciliano que, meu Deus do céu, eu aprendi a colocar limite aos meus impulsos, a minha raiva, a raiva dele, ao ódio dele, e poder viver uma vida de controle, não dar livre evasão. Eu não dou gosto para o diabo. Ele não vai se alegrar porque eu não vou sentar com ele a tomar um cafezinho para amanhã ele cobrar de mim todas as bênçãos que o Senhor deu para mim. Amém. Mas que eu dei direito legal, porque eu dei uma concessão, sentei tomar um cafezinho, ele, você tomou um cafezinho comigo, o que é que você vai dizer agora? Que autoridade você tem? Que moral você tem? Aleluia. Então, se comete alguma coisa, se arrepende, corre. Antes que ele chegue a te acusar na presença de Deus: Senhor, me perdoa. Falou um palavrão, me perdoa. E procura não falar mais. Já estou crucificado. Bonito para falar? É para viver, irmãos, para nós termos unção. Para que aquilo que a gente disse seja respaldado por Deus. Senão você vai ser uma lata que faz barulho e não acontece nada. Você vai orar com uma lata que faz barulho, mas está vazio por dentro. Eu não quero ter palavras vazias. Eu quero que minha palavra seja sólida e consistente. Que a minha vida mostre, fale aquilo que eu sou. Falar, todo mundo, até o diabo fala bonito porque decora a palavra. Se tu és o Cristo, sai daquela cruz. E Jesus dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás. Eu não estou aqui para te adorar, para mostrar para você que eu sou o Cristo, porque eu sou. Você não tem que provar para ninguém. Quando você é, tem que provar para ninguém. Você é, e fica firme naquilo. Porque se você dá concessão ao diabo, ele vai sarandear a tua vida, ele vai destruir. Então não vale a pena nós darmos livre evasão às coisas que foram consequência da nossa infância. Você vai fazer uma varredura hoje na tua vida. Vai fazer uma varredura. O que foi que você passou?
Que situação de tristeza, de abandono, de raiva, de ódio, de abuso, de violência, de toques que não são divinos, para você ser pervertido depois, porque Satanás, ele é astuto, ele veio para roubar, matar, destruir a obra-prima de Deus, que é você e eu. Mas eu não tenho que continuar em função desses toques perversos, dessas circunstâncias terríveis. Hoje você tem a chance de poder dizer: Senhor, eu não vou continuar com isso. Eu decido entregar nas tuas mãos. Eu decido perdoar a mãe, o pai, o tio, o primo, sei lá, a situação que você passou. E às vezes, como eu, pensei que já tinha perdoado, porque perdoa sua mãe, assim, eu perdoo no nome de Jesus. Mas aquele conteúdo de raiva está ainda dentro de você. Enquanto ele está dentro de você, ele te faz agir como aquela pessoa do qual você ficou ferida e com raiva. O caráter, o comportamento daquela pessoa que te ofendeu, que você ficou ferido, impotente para falar aquela verdade naquela hora que você queria falar, você não falou, você não fez, aquela raiva ficou. Enquanto você não resolver aquilo, aquele sentimento vai controlar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Vai controlar. E aí você fala: por que eu sou assim? Eu não queria ter falado, eu não queria ter feito. A fuga da consciência, a consciência quer mostrar para nós, que a luz de Deus, o Espírito Santo, ele quer mostrar para nós todas essas circunstâncias e situações. Enquanto você era pequeno, que você passou, o Espírito Santo quer mostrar para você se livrar, para você resolver, para você jogar fora, para você perdoar. Mas a gente tem medo de entrar em contato com isso. A gente se defende. E esta defesa da consciência, que quer nos mostrar um conteúdo insistente, que não foi você que provocou, mas aconteceu, mas está lá. Essa fuga, essa rejeição que a gente faz da consciência, achando que se a gente vê, se a gente aceita, vai acontecer de novo aquela coisa ruim. Aquela fuga, aquela resistência à consciência é que gera ansiedade. Então já tem aquele conteúdo negativo, de ferida, de raiva, de ódio, de desprezo, de rejeição, de violência, de injustiça. De aí você tem medo de ver, você não encara, você não entra em confronto. E Satanás diz: muito bem, eu vou continuar reinando na tua vida. Você pode orar e fazer o que você quiser, jejuar, subir monte e descer monte. Mas enquanto você não deixar esses montes que estão na tua vida interior, ele vai continuar tendo vantagem. Então já tem isso. Você foge da consciência, achando que se encarar, vai ter aquele sentimento, vai sentir de novo aquela situação ruim, e você foge da consciência. O que gera isso? A ansiedade. Um estado ansioso é um estado de inferioridade, porque tem aquele conteúdo ruim que está roubando a tua energia, está roubando a tua paz, está roubando a tua alegria, está roubando a tua integridade, a tua identidade como filho de Deus, de você falar, e as pessoas ouvem você, porque você é íntegro. Não é só questão de uma integridade social, de não roubar ninguém, porque você está roubando você, quando você não entra em contato com essas coisas ruins que estão lá dentro. Deus quer que você receba. É uma das coisas. Você trouxe o seu dízimo, o seu desafio, mas aqui é outro desafio. Talvez seja mais difícil do que você dar essa moedinha ou dar os seus milhões hoje. Precisa soltar. Então eu estou te dando a chave principal para você receber as bênçãos de Deus. Então já tem esses conteúdos ruins negativos. O estado de ansiedade te leva a ficar ansioso. A ansiedade te deixa agitado, nervoso, impaciente, débil. Então o que você fica? Tem aquele conteúdo ruim, mas você vê o mundo através daquele conteúdo ruim, e você fica na defensiva de tudo, achando que todo mundo é ruim, todo mundo vai te roubar, todo mundo vai te prejudicar. Você anda com 5 pedras em cada lado. Quando acontece alguma coisa, você não analisa do lado esquerdo do teu cérebro, você não é analítico, você não é racional, você age como um cachorro pitbull.
Deus não criou assim você, o diabo, que fez todas essas coisas para a gente perder a nossa vida. Se perde até matrimônio. Ninguém consegue viver com uma pessoa com raiva, com ódio, com violência a vida toda. Chega uma hora que cansa. E é isso que Satanás programou, para que haja separação no meio do casal. Ou às vezes se torna passivo demais e não age. Quando tem que agir com equilíbrio, mas fica tudo, deixa passar, deixa. Inferioridade tremenda, passividade demoníaca, não faz nada, só fica ali até criticando. Então, hoje, Deus quer nos livrar disso, quer te limpar. E você ouviu isso hoje, mas você vai ouvir de novo quando você está dormindo. Eu estou ativando isso na tua mente. Às vezes você não vai lembrar hoje, mas quando você está dormindo, como aconteceu comigo, eu me colocava na presença de Deus, Senhor, eu quero mais. Eu não me conformo, e ainda hoje eu não me conformo do jeito que eu estou, eu quero mais. Eu quero ir além, eu quero viver a vida que Jesus viveu. E todo dia é um desafio na nossa vida, irmãos. Porque a gente vive num mundo louco, num mundo cheio de violência, num mundo cheio de injustiça. E se a gente fica em função de todas essas coisas e perde o reino, você não reina. Satanás é que está reinando na tua vida. Diga, mente, acorda para viver uma vida de poder e de vitória. Dá todas essas circunstâncias, sabe, de ansiedade, que Deus disse. Por que eu estou explicando tudo isso científica e espiritualmente? O que acontece? Você tem que conhecer como funciona o teu corpo. A ignorância, a palavra do Senhor diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo é ignorante, não sabe nem como funciona a sua cabeça, o seu cérebro, o seu corpo. Come de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, sendo que nós somos templo do Espírito Santo, irmãos. E Deus quer que a gente saia disso tudo. Agora, você já ouviu falar isso do púlpito de alguém? Deus chama cada igreja para trazer aquele ministério o qual Ele nos ungiu. Este ministério é um ministério de restauração, de libertação, de trazer as pessoas livres do cativeiro de Satanás, para se levantar com poder, com autoridade, e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu quero ver o diabo que se levanta contra mim. Eu quero ver aquele que se opõe àquilo que eu vou fazer. Porque Cristo está em mim, eu vou agir como Cristo. 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Viu, Lilian? Cairá. Quando você está conectado com Deus, sem as perturbações desses conteúdos negativos, destrutivos, malignos. Então, uma pessoa ansiosa que sente no seu corpo, né? com esse perigo imaginário, com esse perigo antecipado de que alguma coisa é ruim, como é que eu vou pagar, como é que vai fazer. Mas o meu pai, coloque-se num lugar assim, o seu filho. Se você fala para o seu filho: filho, não te preocupe, eu vou com você amanhã na escola. Ele não vai com você? Eu vou te levar na escola. Ele vai? Então, se Deus disse: não te preocupe de coisa alguma, porque você vale para mim a tua vida vale mais do que o que você come. Para mim a tua vida vale mais do que o que você veste. Mas, meu filho, conecte-se comigo, porque eu vou te dar tudo aquilo, gente. Eu vou te dar tudo aquilo. Ou você tem a mente de filho, como disse o apóstolo, tem a mente de filho, com a certeza de que Ele vai estar. Ele prometeu, Ele vai dar, Ele não mente. Ele falou: eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para arrepender. Se Ele promete, meu Pai prometeu. E Ele não é como meu pai terreno. Mas às vezes nós trazemos uma mentalidade que meu pai falava alguma coisa, mas não cumpria. Isso me deixa medroso, inseguro. Quem mais? Outros nem pai tem. Imagina tu introjetar a paternidade de Deus, saber que Ele vai estar comigo presente e que Ele promete e vai cumprir. Se eu nunca vi o meu pai me trazer um presente, nunca vi e senti um abraço do meu pai, perdi o meu pai, não tinha, ou morreu, como é que então nós vamos ter certeza de que o que Deus disse
somos seres espirituais e não podemos ficar lesados por causa da nossa alma e da nossa vida biológica. Essencialmente, basicamente, somos seres espirituais. E como seres espirituais, as promessas também são espirituais. Mas o que me rouba? Os acontecimentos, os eventos, os episódios negativos que aconteceram na minha vida e que está lá e não está resolvido. Irmãos, a palavra também ali no dicionário lá me mostra as sensações de vazio no estômago, coração batendo mais rápido, esse estado de ansiedade, medo intenso, aperto no tórax. Às vezes a pessoa fala, ai, acho que vai me dar um infarto, eu estou com dor no coração. Não é coração, irmãos, é dor aqui, é uma angina, é uma dor no tórax, de angústia, de tristeza, de depressão. Aqui dói, é um estado de ansiedade muito intenso. Quanto mais intenso esse estado de ansiedade, é sintoma do distanciamento do Pai Eterno. Quanto mais dói, isso mostra a intensidade de quanto eu estou longe dele. Precisa voltar para Ele, pedir perdão, Senhor. Eu estou em função de tantas coisas ruins que me aconteceu, eu não estou percebendo, Senhor, mas eu me arrependo de todo o meu coração. Quando você se apega a Ele e começa a ver, filho, não te deixarei, nem te desampararei, estarei contigo até a consumação dos séculos. Ainda que uma mãe esqueça do filho, ainda que isso é difícil de acontecer, mas se a mãe esquecer, eu não te esquecerei. Então eu posso ouvir essa voz e traz um refrigério, e você já levanta com aquela energia, porque tudo é emocionalmente. Quando a gente fica entristecido, fica em função dessas coisas, todo o nosso organismo recebe uma química que nos deixa com a perna bamba, cansado, entristecido. Mas quando você recebe uma palavra positiva, o que acontece? Você na hora, porque já libera serotonina, endorfina e uma série de outras coisas ali, a medida certa da adrenalina, você já levanta animado, porque você recebeu uma verdade, você recebeu uma palavra do teu Pai. A verdade, a palavra do meu Pai está aqui na Bíblia Sagrada. E quando eu ouço Ele falar, Ele já deixa aquele estado. Às vezes você pensa que está o prédio todo em cima de você, que você não aguenta nem para levantar de tão cansado. Satanás sugando a tua energia. Vai à fonte, é a distância que você está tendo do teu Pai. Esse é um sintoma de que você está distanciado do seu Pai, de que você está vivendo biológica e emocionalmente, mas você é basicamente espiritual. E a palavra de Deus é espiritual, e a promessa de Deus é espiritual. E estou ali com esse negócio no estômago, e queimação, e um monte de coisa, dor de cabeça, dor na nuca, no peito, taquicardia, transpiração e outras alterações associadas à disfunção do sistema nervoso autônomo. É um estado emocional físico orgânico, mas não é espiritual. É um estado onde estamos sendo controlados pelas emoções e pelos sentidos. Estamos sendo controlados pelas emoções e pelo sentido. Diga, eu vou viver uma vida espiritual, conforme o propósito de Deus, de vitória e de bênção. Aleluia, irmãos. Você está recebendo a palavra? Amém. Causas da ansiedade. A ansiedade não surge por uma escolha, mas acredita-se que são coisas da infância, como falei para você. Não é uma escolha. Você passou aquela ferida, você passou aquele abandono, você passou aquela injustiça,
Você passou aquela violência, você passou circunstâncias. Não foi você que gerou, mas veio na tua vida. Agora, ele não vai sozinho. Eu entro em contato com a luz do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja te revelando, te mostrando o porquê você sofre. E eu digo mais, essas pessoas que estão cheias, quanto mais cheio, mais distante de Deus, e vivem religiosamente, vem na igreja, tudo isso, oferta, tudo, mas não vivem uma vida abundante. E acontecem esses jogos de Satanás. Então, é um distanciamento do nosso Criador, do nosso originador, do nosso Pai Celestial. Quer ser abençoado? Siga essas instruções. Causa a ansiedade, então não surge por uma escolha. Acredita-se em que vivências interpessoais e problemas na primeira infância possam ser importantes causas desses sintomas. Existem causas biológicas que são anormalidades, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, sofreu uma pancada, tem uma lesão cerebral. Isso também pode causar um estado de ansiedade. Isso é biológico, mas isso é o mínimo. Também é importante checar se não tem alguma deficiência no cérebro, porque tem pessoas que são muito agressivas, né? E traz prejuízo tremendo para a sua vida, para a vida dos outros também. Então, às vezes, há necessidade de uma intervenção de medicamentos químicos, mas eu vou te dizer, o Deus Todo-Poderoso nos criou perfeito, e Ele pode derramar sobre nós esses medicamentos químicos para curar o nosso cérebro, que foi lesado. Ele também cura isso. Ainda assim, eu creio que Ele faz tudo. Então, a ansiedade é um estado emocional. Entenda bem, a ansiedade é um estado emocional, não é um estado espiritual. Por isso mesmo que pode ser curado, pode ser mudado. Quando nós ficamos nessa situação, e então você precisa se perceber quando a emoção está acontecendo, a emoção negativa tomando conta, você precisa se perceber. Você precisa contar até 3, você precisa contar até 10, para que você não faça nenhuma estupidez e traga prejuízo para a tua vida. E vai trazendo para todos aqueles que estão perto de você. Então todos nós temos uma consequência, e nos permite uma consciência que nos permite distinguir ou distinguir o certo e o errado. Então esses conteúdos negativos que aconteceram na nossa infância são errados, são coisas ruins. E já falei, o Espírito Santo ele quer nos mostrar para nos livrar, mas a gente se defende a capa e espada daquilo, como se aquilo eu tivesse que criar ou inventar naquela hora. Não, já está lá, ele já está, só está escondido debaixo do tapete. Eu preciso levantar o tapete e ver toda essa sujeira, imundícia que está lá, porque enquanto ele está lá, ele vai controlar a tua vida e você vai ser parecido com aquela pessoa que te ofendeu, que te injustiçou, que te invadiu, o todo ruim que aconteceu. Você precisa desalojar. E ainda depois, esse lugar que ficou ser curado pela palavra de Deus. Porque quando sai aquilo, deixa a marca. O cachorro, você está lá na sua casa, você bate o pé, ele vai embora, mas ele te deixa o cocô. Você vai ter que limpar o cocô. O condicionamento mental. Isso chama condicionamento mental. Então, tirou aquilo, você pediu perdão, perdoou, mas começa a vigiar. Porque como a tua mente, o teu cérebro se acostumou a você agir daquele jeito, você vai continuar tendo aquela conduta repetitiva. Então você vai se entrar em um estado de vigilância e por um período se trabalhar. Porque automaticamente você agir. Aconteceu uma contrariedade, aconteceu uma oposição, aconteceu uma injustiça, vem à tona aquilo, você age automaticamente. Agora, você guardando a palavra, já crucificado com Cristo, você vai estabelecer agora uma nova conduta.
em novidade de vida após o batismo. Não é isso que a gente pratica, batizou para viver uma nova vida em Cristo. E aí o que acontece? Eu vou ter que vigiar para estabelecer agora essa nova conduta. Depois eu já vou ficar automático. Já perdoo, perdoo facilmente, já compreendo facilmente, já entendo as pessoas. Você já age com maturidade, você começa a ver o problema de cima, e não aí do mesmo jeito, naquele nível que você acaba latindo a altura, ou a baixeza, né? Porque é uma coisa vulgar, vergonhosa. Então você vai agir vendo o problema de cima, você consegue administrar, ele já não te controla, ele já não tem poder sobre a tua vida. Porque você tirou o poder dele quando você entrou em confronto. Aconteceu isso, sim. Mas eu perdoo. E eu vou começar a viver uma vida de autoridade, de poder, de bênção. Emocional, orgânico, que é o estado da ansiedade, é um estado onde controla as emoções e os sentidos físicos. Somente quando as emoções e o sentido físico e o orgânico controla, é que você fica enfraquecido, você fica apático, você fica sem autoridade. Por quê? Porque você está desligado da tua origem, você está desligado da verdade que Deus te fez. Então, é importante a gente se analisar hoje. Em Isaías 43, ele disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas enquanto você não remove essas coisas passadas, as antigas vão controlar a tua vida. Eu quero ser controlado pelo presente e pelo reino de Deus, não pelas antigas. As antigas precisam ser removidas para que eu viva uma vida de autoridade e de poder. Só quando consideramos algo maior do que Deus, ficamos preocupados e ansiosos. Preste bem atenção. Só quando consideramos algo, mas meu marido é assim, você não sabe, eu queria que você fosse lá em casa para me ver, para você ver. A minha esposa é assim. Eu queria que você fosse lá para você ver como que ela é. Então, por isso que eu estou deprimido, por isso que eu não consigo me levantar, por isso que eu não consigo fazer a obra de Deus, por isso que eu estou assim desse jeito. Quem é o teu Deus? Teu marido? Tua esposa? Quando se considera alguém maior do que Deus, isto é o que domina e governa a tua vida. A quem você está olhando? Tem gente que fica lá espiando como é que amanheceu a cara do marido, como é que amanheceu a cara da esposa, para se mover em função disso. Gente, a quem você está adorando? O marido que está daquele jeito, que precisa ser liberto? Como é que você vai ajudar a libertar essa pessoa se você está olhando a cara demoníaca? Você se prostra diante dele e você fica com medo, apavorado, destruído e com raiva da pessoa. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Somente quando nos consideramos algo maior do que Deus, ficamos preocupados e ansiosos. Jesus foi tentado e o diabo foi lá e falou para ele assim: tu és o Cristo, desce ali não, converte essas pedras em pão. Ele sabia quem ele é. Você sabe quem você é? Você sabe a quem você adora? Sabe por que você fica derrotado? Porque você fica cá olhando a circunstância,
olhando a situação, você olha a cara do marido, olha a cara da esposa, mas eu não estou olhando a Deus, autor e consumador da minha fé, para vencer todas estas coisas terrenais. O que você considera mais grande, maior do que Deus, é que te deixa ansioso, preocupado. Remova, pode ficar de pé em nome de Jesus. Remova nessa manhã. Vocês têm que agradecer. Passei da hora, mas agradecer por esse ensinamento. E pratique, porque isto te vale 7 milhões de dólares que eu adquiri durante a minha existência. Feche os teus olhos. Quais são as situações de infância que você passou e que te leva hoje, que está controlando a tua vida, te leva a ser derrotado, derrotada, te leva a viver deprimido, deprimida, te leva a viver com medo, com susto, te leva a viver num sentimento de inferioridade, de rejeição. O Espírito Santo está aqui para trazer cura na tua alma, na tua mente, nas tuas emoções. E quando você entregar tudo no altar de Deus e começar a cuidar da tua conduta, porque o Espírito Santo já está em você, então você passa a adorar a Deus. Irmão, irmã, filho de Deus, Deus quer ser adorado. Jesus venceu porque ele adorava o Pai. Jesus venceu porque ele adorava a Deus Pai. Somente vieram desafios, vieram ataques, vieram blasfêmias, mas ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Pare de cultuar a cara do seu esposo, pare de cultuar a atitude dos seus filhos, pare de cultuar a circunstância, pare de cultuar a cara da sua esposa. Deus quer ser adorado. Amém. Esta igreja é Centro Cristão de Adoração. Não é um nome bonito, mas é para que todos aqueles que fazem parte desta comunidade adorem a Deus em espírito, sobrenaturalmente, em espírito e em verdade a cada dia. E eu te desafio, a tua vida vai mudar. Bênçãos que você nem imaginava receber, você vai receber, porque o Pai preparou para o Filho. Mas você vai ter que morrer, meu irmão, e você vai ter que matar todas essas ofensas, essas feridas, essas raízes, essas privações, essas violências, essas injustiças, esses abandonos, que te leva a você se sentir impotente lá na tua infância, e aquele grito que você não podia ter feito para sua mãe e seu pai. Eu vi isso por experiência de vida. Eu tive que gritar no meu sono um grito que eu não podia ter gritado à minha mãe. Estava no lugar errado. Então você vai gritando com pessoas que não tem nada a ver, sendo que você queria ter gritado com teu pai, com a tua mãe. Mas agora você ouve, você já sabe. Ou você pega esse grito agora, essa ofensa, esse controle, esse sentimento de impotência da tua infância, e que te leva hoje a gritar em lugares inadequados, com pessoas que não deveria, e você está fazendo sofrer essa pessoa. Deus está te tocando agora. Deus te toca agora para te libertar. Não andeis ansioso por coisa alguma. As coisas do passado te deixam ansiosos, te deixam doente. Você vai no médico e procura encontrar
um aspecto físico, uma causa orgânica. Pode doer o corpo inteiro, uma neurofibromialgia, mas isto está originado num gemido de uma criança que não podia ser expressado naquele tempo, não podia ter falado, e dói o corpo inteiro. Outros doem aqui, lá, cada um tem a sua dor, mas o Senhor Jesus já levou todas as enfermidades e dores, e dores, e dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Espírito Santo de Deus, penetra no mais profundo agora e traz, Senhor, a memória, aquela memória inconsciente, Senhor, aquilo que está sepultado, traga agora na memória consciente, Senhor, e que os teus filhos possam estar agora, Pai, perdoando essa infância dolorida, entristecida, que hoje nos traz, Senhor, doença física, doença emocional, sentimentos de inferioridade, autoestima baixa, medo, susto, temor. O Espírito de Deus vai penetrando fundo agora, trazendo esta cura na alma, Senhor, dos teus filhos. Pai, isto é um lugar de adoração, e nós não vamos continuar adorando as coisas passadas que nos levam a ter condutas muitas vezes irracionais, oh Deus. Deus eterno, ajuda-nos, Senhor, neste momento, e extirpar, oh Deus, estas coisas horríveis que nos aconteceram, pelo qual Cristo morreu, para não mais viver essa vida, mas vivermos em novidade de vida. Levanta tuas mãos comigo e diga: Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu me lembrei agora, e fala em silêncio aquilo que vocês lembrou agora, do que aconteceu comigo. Vai falando, cada um sabe. O que Deus te mostrou agora, eu tenho certeza que Ele vai mostrar mais nessa semana, na próxima, porque é um processo de limpeza para sermos abençoados, para a gente crescer no nosso trabalho, crescer na igreja, crescer em todas as áreas. Não fique resistindo, não. Eu estou aqui como instrumento. Já passei muitas depressões, passei uma série de coisas, e o Senhor trabalhou na minha vida. É isso que eu quero dar para você também. O meu lar não foi um lar de berço de ouro, não. Foi terrível, mas o Senhor me curou e ainda está curando de algumas coisas. Espírito Santo, vai trazendo a revelação dos conteúdos negativos, das tristezas, das dores. Senhor, eu entrego, Senhor, toda a tristeza que me causou meu pai, minha mãe. Diga comigo: Senhor, eu entrego o sentimento de impotência, de não poder ter falado ao meu pai e à minha mãe o que eu queria falar. Senhor, eu entrego para Ti, eu perdoo em nome de Jesus. Senhor, eu perdoo meu pai e minha mãe por ter me feito passar situações de abandono, de privações, presentes que eu queria, que eu não consegui, coisas que eu queria ter feito, eu não fiz. Mas eu conto contigo hoje, Senhor. Eu não vou viver o passado, porque eu vou avançar, eu vou progredir. Eu perdoo, Senhor, quem me ofendeu. Eu perdoo, Senhor, os ataques que eu tenho vivido no dia a dia. Eu perdoo, Senhor, as críticas. Diga comigo: eu perdoo os ataques. Eu perdoo as cobranças. Eu perdoo as críticas que eu tenho passado no dia a dia. Senhor, essas coisas não vão ser maior do que o meu amor por Ti. Eu vou Te adorar, Senhor. Diga comigo: eu vou Te adorar, Senhor. A circunstância da vida, diga comigo: a circunstância da vida, as situações, os problemas familiares, conjugais, não vai ser maior do que Tu, Senhor.
Eu não vou ficar em função das minhas emoções. Eu não vou ficar em função das coisas orgânicas, físicas. Mas eu vou olhar para Ti, Senhor. Porque eu estou aqui, nesse mundo, para Te adorar. Somente para Te adorar. Como Cristo adorou. Porque por isso Ele teve unção, teve autoridade, teve poder. Senhor, eu vou buscar o Teu reino em primeiro lugar e não me mover pelas coisas que aconteceram comigo lá no passado. Senhor, eu vou viver o caráter de Cristo. Então todas as bênçãos eu vou receber, porque ela irá me alcançar se atentamente ouvir a voz do Senhor e o obedecer. Assim vou ser eu, Senhor, na minha vida diária, no nome de Jesus. Agora nós vamos tomar autoridade e repreender todo o poder demoníaco que estava sendo usurpador da tua felicidade e agindo nessas áreas que você foi afetado. E agora você já perdoou, você já entregou ao Senhor. Esse espírito, ele tinha direito legal de agir na tua vida. Agora ele vai ter que sair. Eu vou orar agora. Você levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Satanás é um usurpador, e em nome de Jesus eu ordeno agora: espírito de medo, espírito de impotência, quem falar comigo pode falar, espírito de loucura, espírito de agressividade, espírito de violência, espírito de raiva, espírito de tristeza, espírito de abandono, espírito de violência, espírito de invasão, espírito de perversão sexual, saia da minha vida, saia da minha vida, saia da minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está repreendido, você está denunciado, você está relatado. E eu te ordeno: solte as minhas emoções, solte a minha mente, solte a minha vida. Eu estou te ordenando, eu estou te mandando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deu fora da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, em nome de Jesus. Senhor, eu vou viver adorando a Ti a cada dia, que o Teu Espírito me lembre a olhar para Ti e não as coisas negativas, não as circunstâncias, não as situações, porque acima, diga comigo, porque acima, muito acima das circunstâncias, das situações, das caras feias, das dívidas, dos problemas, acima está o Senhor, meu Pai. E a Ti dou honra, e a Ti dou glória, e a Ti dou louvor, e a Ti dou adoração. Senhor, eu declaro cura nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha mente. Neste dia eu vou na minha casa cheio da Tua alegria, cheio do Teu gozo, porque isto fortalece o meu físico, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, no nome de Jesus. Se você está liberto, bata